Os 7 alimentos baratos que todo idoso precisa comer diariamente. Se você tem mais de 60 anos, sente dores no corpo, cansaço ao acordar ou está sempre com aquela sensação de inchaço, saiba que o problema pode não estar nos remédios que você toma, mas sim naquilo que você deixa de colocar no prato todos os dias. A maioria dos idosos está sofrendo calada. Sentem os sinais, mas acham que é normal. Envelhecer, para muitos, virou sinônimo de dor, de limitações, de dependência. Mas o que poucos sabem é que, em silêncio, certos alimentos que deveriam ser prioridade estão desaparecendo das mesas brasileiras. E com eles vai embora também a vitalidade, a disposição, a saúde. Existe um erro alimentar que a maioria das pessoas acima dos 60 comete todos os dias sem perceber. Um erro simples, mas que está roubando anos de vida, favorecendo doenças e acelerando o envelhecimento. O pior é que ninguém fala sobre isso. Nem nos consultórios, nem nas propagandas, nem nas farmácias. Hoje você vai descobrir quais são os 7 alimentos baratos que podem mudar completamente sua rotina, proteger suas articulações, fortalecer seus ossos, controlar a glicemia e trazer de volta aquela energia que parecia perdida. São alimentos que você encontra na feira, no mercado e talvez até na sua própria cozinha, mas que quase ninguém valoriza como deveria. Então, escreva nos comentários: minha saúde é prioridade. E me diga, de que cidade você está me assistindo agora? Porque este vídeo pode ser o ponto de virada para milhares de pessoas que, assim como você, estão cansadas de viver com dor e acreditam que merecem mais. Como dizia a palavra no livro de Provérbios, o homem sábio alimenta a sua alma, mas também cuida da sua carne. A realidade cruel dos idosos no Brasil e no mundo. A cada dia, mais homens e mulheres acima dos 60 anos enfrentam uma rotina marcada por dor, solidão e dependência. Muitos acordam sem forças, sentam à mesa sem apetite, olham no espelho e já não reconhecem a própria imagem. O corpo pesa, os ossos reclamam, a pele já não responde como antes. E o coração, mesmo forte, sente o fardo invisível do abandono. A velhice, que deveria ser tempo de paz e colheita, virou um campo de batalha silencioso. Mais de 80% dos idosos brasileiros convivem com algum tipo de doença crônica: hipertensão, diabetes, artrose, problemas cardíacos. E, na maioria das vezes, a única resposta que recebem são comprimidos um em cima do outro, dia após dia. Remédios que aliviam os sintomas, mas não tratam a raiz. E a raiz, quase sempre, está no prato. Atendi há pouco tempo um senhor de 74 anos que chegou ao consultório cansado, abatido e com sinais claros de desnutrição silenciosa. Não faltava comida em casa, mas o que ele comia era raso, sem valor, sem força. Ele me disse com simplicidade: doutor, eu como o que dá, o que tem, o que é mais fácil. E era exatamente isso que o estava matando aos poucos. É nesse ponto que muitos desistem. Acham que estão envelhecendo porque a idade chegou, mas na verdade estão adoecendo porque estão mal nutridos. A ausência dos alimentos certos abre espaço para doenças que poderiam ser evitadas. É como uma casa que começa a desabar, não porque o tempo passou, mas porque o alicerce nunca foi reforçado. E o mais grave é que tudo isso acontece em silêncio, diante de mesas vazias de nutrição, mas cheias de industrializados. A esperança, no entanto, não está longe. Ela pode estar no alimento certo, colocado no momento certo, na quantidade certa. E tudo isso, com simplicidade e sabedoria, pode ser transformado. O que a ciência revela sobre o envelhecimento e os alimentos. À medida que o corpo envelhece, suas necessidades mudam de forma silenciosa, mas profunda. Ossos exigem mais cálcio,
Músculos clamam por proteínas de qualidade, o intestino precisa de fibras e o coração de gorduras boas. Só que a maioria das pessoas continua comendo como comia 20, 30 anos atrás, ignorando que o corpo, agora mais frágil, precisa de reforços. A ciência vem confirmando com cada vez mais clareza que a alimentação é um dos pilares centrais para o envelhecimento saudável. Um estudo conduzido em uma comunidade conhecida por sua longevidade revelou que os idosos mais fortes, lúcidos e ativos tinham um padrão em comum: uma dieta baseada em alimentos simples, naturais e acessíveis. Nada de milagres ou fórmulas complicadas, apenas o básico feito com sabedoria. O problema é que essa sabedoria se perdeu. O que antes era passado de geração em geração, hoje foi substituído por refeições apressadas, produtos embalados e uma falsa ideia de que o que é saudável é caro ou difícil. Mas o que envelhece o corpo não é o tempo, é a falta dos nutrientes certos. Um organismo mal alimentado enfraquece aos poucos. Um organismo bem nutrido resiste, se renova, se protege. Imagine seu corpo como uma parede antiga. Se você mantiver a base forte, ela continua em pé por décadas. Mas se negligenciar o cimento, ela começa a rachar, a desabar, mesmo parecendo inteira por fora. O colágeno, por exemplo, é esse cimento do corpo. Sem ele, articulações doem, pele perde firmeza, ossos ficam frágeis, e ele está presente em alimentos simples, mas que muitos nem sabem como usar. Como diz a palavra em Provérbios, o homem sábio alimenta sua alma, mas também cuida da sua carne. O alimento certo não é apenas nutrição, é proteção, é prevenção, é força silenciosa. E quem entende isso já começa a mudar antes mesmo de adoecer. Nutrição profunda, barata e essencial. O primeiro alimento é a aveia em flocos. Pouco valorizada, mas riquíssima em fibras que limpam o intestino, regulam o colesterol e mantêm a glicose sob controle. Uma colher de sopa por dia já é o suficiente para começar a notar diferença. Muitos idosos que atendemos e passaram a incluir aveia no café da manhã relataram menos inchaço, mais saciedade e uma melhora perceptível na disposição. É como se o corpo começasse a trabalhar com mais leveza. O segundo é a banana madura. Além de prática e barata, é fonte natural de potássio, um mineral essencial para controlar a pressão arterial e evitar cãibras. Mas o segredo está em comê-la no ponto certo, madura, com algumas manchas escuras na casca. É nessa fase que ela está mais rica em antioxidantes e mais leve para a digestão. Uma por dia ajuda o coração, fortalece os músculos e dá energia de forma natural, sem picos e quedas como os alimentos industrializados causam. O terceiro é a abóbora. Assada, refogada ou em forma de purê, ela é um tesouro para quem busca proteger a visão, reforçar a imunidade e manter a pele saudável. O beta-caroteno presente em sua polpa é um antioxidante poderoso que atua como um escudo contra os efeitos do tempo. Em muitas casas simples do interior, ainda se consome abóbora como base das refeições. E não por acaso, muitos desses idosos têm saúde de ferro. É alimento que conforta, nutre e protege. Esses três primeiros alimentos têm algo em comum. São acessíveis, estão nas feiras, nos mercados populares e são ignorados pela maioria. Mas para quem decide cuidar da saúde com consciência, eles representam o primeiro passo de uma mudança que começa no prato, mas transforma o corpo inteiro. Anti-inflamatórios naturais que rejuvenescem o corpo. A sardinha com osso é o quarto alimento, fonte riquíssima de cálcio e ômega 3. Ela atua diretamente na saúde dos ossos, reduz inflamações e protege o coração.
Diferente do que muitos pensam, não é necessário comprar suplementos caros para fortalecer a estrutura óssea. Basta consumir a sardinha em lata, com o osso bem cozido, pelo menos 2 vezes por semana. É um alimento completo, fácil de preparar e extremamente nutritivo. Em muitos pacientes que tratavam artrose com medicamentos, a inclusão regular da sardinha no cardápio reduziu dores nas articulações de forma perceptível. Em seguida, vem a couve refogada com alho. Juntas, essas 2 plantas formam um verdadeiro remédio natural. A couve é rica em clorofila, ferro e antioxidantes que purificam o sangue e fortalecem o sistema imunológico. O alho, por sua vez, é anti-inflamatório, antibacteriano e ajuda a regular a pressão arterial. Essa combinação, preparada de maneira simples, tem o poder de desintoxicar o organismo e devolver energia a quem já havia se acostumado com a fadiga. O 6º alimento é a dupla feijão com arroz integral. Um clássico que muitos abandonaram, mas que oferece proteína vegetal completa, ferro, magnésio, zinco e fibras. O arroz branco perdeu quase tudo que o corpo precisa. Já o integral, quando bem preparado, alimenta com mais consistência e mantém a energia estável por horas. Juntos, feijão e arroz equilibram o prato, sustentam o corpo e substituem, com sabedoria, várias opções industrializadas que só inflamam e cansam. Se você quer um passo a passo claro do que comer no café da manhã, no almoço e no jantar para não ficar doente, recuperar energia e fortalecer os ossos, o nosso guia de receitas para não ficar doente está aqui embaixo, na descrição. E também no primeiro comentário fixado. É a sabedoria que você precisa, no formato certo, na hora certa. Uma ferramenta feita para quem quer cuidar do corpo como se cuida da alma, com respeito, atenção e propósito. Alimento 7. O mais subestimado de todos. Poucos alimentos são tão simples e ao mesmo tempo tão poderosos quanto a maçã com casca. Ignorada por muitos, ela carrega propriedades que atuam diretamente na saúde intestinal, na regulação da glicemia e na proteção contra inflamações silenciosas. A casca, muitas vezes descartada, concentra fibras insolúveis que alimentam as bactérias boas do intestino e ajudam na eliminação de toxinas. É como um varredor natural que limpa o organismo por dentro, todos os dias, sem alarde. Além disso, a maçã contém pectina, um tipo de fibra solúvel que ajuda a reduzir o colesterol e controlar a velocidade com que o açúcar entra no sangue. Para quem lida com pré-diabetes ou diabetes, ela é uma aliada diária. Não precisa ser verde nem cara. A comum, nacional, com casca e bem lavada, já oferece tudo o que o corpo precisa. Uma senhora que atendi recentemente havia abandonado frutas por achar que todas aumentavam a glicose. Quando voltou a incluir a maçã diariamente, além de notar melhora no intestino, passou a dormir melhor e sentir menos desconforto abdominal. Em poucas semanas, os exames mostraram uma queda discreta, mas constante, nos níveis de glicemia. Não é preciso grandes revoluções. Às vezes, é só reaprender a valorizar aquilo que está ao alcance das mãos. A maçã com casca, consumida do jeito certo e com regularidade, tem efeito de prevenção, de equilíbrio e de cuidado. Uma farmácia natural escondida na fruteira, que muitos enxergam como comum demais para ser eficaz. E é exatamente essa simplicidade que carrega a sua força. O que acontece quando você come certo todos os dias? Foi o que aconteceu com o Sr. Antônio, 72 anos, que chegou ao consultório carregando uma sacola com exames e um olhar cansado. Sentia dores nos joelhos, vivia com a pressão desregulada e já havia perdido a esperança de melhorar. A medicação já não fazia efeito como antes e o desânimo tomava conta.
Ele não queria mais viver de remédio em remédio. Queria voltar a caminhar até a padaria, carregar o neto no colo, cuidar do quintal com prazer. Começamos devagar. Um ajuste no café da manhã, um prato mais colorido no almoço, uma fruta no lugar do biscoito. Ele passou a usar aveia em flocos toda manhã, trocou o pão branco por banana madura com canela, preparou a couve refogada com alho e redescobriu a sardinha, que ele dizia lembrar o gosto da infância. Sem perceber, Antônio foi deixando o corpo respirar de novo. Em 2 meses, a dor no joelho cedeu, a pressão ficou mais estável, e os exames mostraram aquilo que as palavras não conseguiam explicar: um corpo reagindo. Mas o que mais chamou a atenção foi o brilho no olhar. Antônio voltou a cuidar das plantas, voltou a rir mais alto, voltou a se cuidar. E tudo começou ali, na cozinha, com escolhas simples feitas com constância. A mudança que muitos buscam em pílulas, cirurgias e consultas caras, na verdade começa no prato. A comida certa tem o poder de restaurar o que o tempo tentou enfraquecer. Não existe milagre, mas existe caminho. E quando esse caminho é feito com sabedoria, os frutos aparecem mais rápido do que se imagina. Antônio descobriu isso, e muitos outros também podem descobrir. Basta começar. Não importa se você tem 50, 60 ou 80 anos. Ainda dá tempo de fortalecer o corpo, proteger seus ossos, aliviar suas dores e recuperar sua energia. A vida não termina com a idade. Ela muda de ritmo, mas continua pedindo cuidado. E cuidar da saúde é um gesto de amor próprio, de fé e de sabedoria. Então me diga, qual desses alimentos você já consome com frequência? Qual você vai começar a incluir hoje? Escreva nos comentários. Vou cuidar do meu prato para cuidar da minha vida. Porque quando você compartilha sua decisão, você inspira outros a fazerem o mesmo. E se você quer ir além e aprender exatamente como montar suas refeições com alimentos simples, anti-inflamatórios e restauradores, o nosso guia de receitas para não ficar doente está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ele foi feito com a mesma intenção deste vídeo: ajudar você a viver mais e melhor, com sabedoria, com dignidade, com autonomia. Como dizia Hipócrates, que o seu remédio seja o seu alimento. E que o seu alimento seja, todos os dias, uma escolha consciente de viver com mais saúde e propósito. Quem cuida da raiz, colhe frutos por muito mais tempo. E a sua vida, se bem cuidada, ainda tem muito a florescer.